Bem, irmãos, boa noite, paz do Senhor Jesus. Nós vamos fazer o nosso estudo bíblico pela internet mesmo, e eu quero trazer uma palavra que possa trazer conforto no nosso coração e entendimento para aquilo que está acontecendo nesses últimos dias. Nós vamos estudar o livro de Apocalipse. Pegue a sua Bíblia para você conferir comigo. Eu não vou poder ficar lendo muito os versículos para a gente não demorar muito, mas você depois comente aí no grupo ou mande a sua questão, a sua dúvida, para que a gente possa ser edificado pela palavra de Deus, que tanto traz conforto para o nosso coração e entendimento das coisas acerca que nos cercam, que está acontecendo conosco. Apocalipse capítulo 5 já é um texto que eu já preguei na igreja, mas resumindo aqui para vocês, ali diz que a visão de João, ele vê um livro na mão daquele que está sentado no trono, e esse livro está todo escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Diz que um anjo aparece e pergunta para João quem é digno de abrir o livro e os seus selos, e diz que João olhou no céu, na terra, olhou em todo lugar e ninguém foi achado digno, até que alguém vem, um ser espiritual, e fala para ele, no versículo 5, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse é o próprio Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Jesus é conhecido no Velho Testamento assim, a raiz de Davi, como descendente do rei Davi, sendo o nosso rei eterno e imortal. Jesus, então, aqui mostra para a gente que ele está no trono, ele está sentado do lado direito de Deus Pai, e ele tem nas suas mãos, que ele pegou da mão de Deus Pai, o livro que significa os decretos de Deus, todos os acontecimentos até a sua segunda vinda. Que conforto para nós. Primeira coisa, Jesus, o nosso Senhor, ele está no trono. Significa que ele é soberano e comanda todas as coisas. Segunda coisa que nos conforta, a história está nas suas mãos. Por que esse livro é o livro da história? Porque depois, no capítulo 6, quando esse livro, Jesus começa a abrir os selos, começa a se desenrolar os acontecimentos da história. Capítulo 5 mostra também, Jesus é adorado, ele é o Cordeiro que está no trono, que está sendo adorado por todos. Ele está em pé, ou seja, ele vive de fato. Isso também nos traz muito conforto. Nosso Senhor vive e ele é adorado. E no versículo 9 diz o seguinte, entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Outro fator aqui que nos traz muito consolo nesse momento, muita confiança, é que além do nosso Senhor estar no trono, além dele ter o livro da história nas suas mãos, ele também nos comprou com seu sangue. Aquilo que o apóstolo Pedro disse, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós sabemos cuidar muito bem das nossas coisas, imagina o Senhor Jesus. Então, nesse momento, ele está cuidando de cada um de nós, cuidando da sua igreja, porque nós somos propriedade dele, ele nos comprou. Irmãos, vamos então para o capítulo 6, para que a gente entenda aqui mais o que está acontecendo. Jesus agora no capítulo 6, ele começa a abrir os selos deste livro, para que a história se desenrole. Por isso o apóstolo João ficou tão desesperado quando ele pensou que ninguém poderia abrir esse livro, porque o desenrolar da história carecia de alguém digno, capaz de abrir esse livro que está na mão de Deus Pai. Vale destacar que o livro de Apocalipse é muito simbólico, por isso livros, selos. E agora nós vamos ver que cada selo aberto é enviado um cavalo e um cavaleiro à terra. Daí Jesus, então, o primeiro selo, ele é simbolizado por um cavalo branco. E diz que esse cavalo, o cavaleiro dele tem um arco e tem uma coroa, e ele sai vencendo para vencer. Esse primeiro cavalo simboliza a igreja. O livro de Apocalipse, os últimos tempos, ele cobre o período que Jesus ascendeu aos céus até a segunda vinda de Jesus, até a volta dele. Então, nesse período, é o período que esses selos estão sendo abertos.
Então, o primeiro selo, a primeira coisa que acontece quando Jesus vai para o céu ressurreto, é que ele dá poder à sua igreja, pelo Espírito Santo. Ali em Atos capítulo 2, nós temos o relato histórico disso. E diz que a sua igreja, esse cavalo, sai vencendo para vencer. Os apóstolos começaram a pregar e a igreja nunca foi derrotada. Ela foi perseguida pelos imperadores, ela é perseguida hoje em religiões islâmicas, ela é perseguida em países comunistas, mas a igreja sempre cresce. A igreja sempre vence. Por quê? Porque o próprio Senhor é que peleja por ela. Em Apocalipse, no capítulo 19, vai dizer uma coisa muito importante para nós e que nos mostra que, de fato, esse primeiro selo, esse primeiro cavalo branco, simboliza a igreja e o evangelho de Cristo. Capítulo 19, versículo 15. Versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Aqui o exército de Jesus, simbolizado por cavalos brancos. Então, a igreja, ela é vencedora. A igreja, ela avança, mas não significa que a igreja não sofre. Então, mesmo em momentos difíceis como esse agora, a igreja também sofre. Porque a igreja, como todo mundo, precisa ser despertada para se voltar-se para Deus. Porque mesmo a igreja sendo o povo de Deus, a igreja há momentos que ela dorme. E a perseguição, ela de alguma forma é um meio de Deus para despertar a igreja. O quinto selo, se você olhar comigo aí no capítulo 6, do versículo 9 até o 11, mostra o quinto selo sendo essa perseguição à igreja. Mostra que as pessoas foram mortos por causa da palavra de Deus, e as pessoas clamam perante Deus até quando Ele vai permitir isso sobre a terra. Então a igreja, esse momento de coronavírus, para a igreja ele tem uma representação muito importante, é para nos despertar, para que a gente se levante do nosso conforto, porque agora mesmo que estamos em casa, nós não estamos confortáveis. E quantas vezes nós deixamos de servir a Deus como Ele deveria ser servido? Nossa igreja, por exemplo, quantas vezes a gente deixa de orar, de ir a uma reunião de oração, deixa de estudar a palavra de Deus, deixa de cultuar a Deus, a gente quase não faz nenhuma evangelização, a gente não se desperta para boas obras, para obras de fé, e não só nossa, em geral, a igreja do Senhor Jesus, ela dorme. Então, esse momento serve para Deus chacoalhar a gente, para que você que ainda não se posicionou, você que não é cristão, mas não vai à igreja, mas não vai, não toma uma posição perante Deus, Deus está mostrando que se a nossa confiança não estiver nele, nós somos pessoas infelizes, porque as confianças desse mundo todas serão abaladas. Os outros cavalos, o segundo selo diz que é um cavalo vermelho, que é para tirar a paz da terra. O terceiro selo diz que é um cavalo, esse cavalo é preto, e ele tem uma balança, ou seja, para abalar a economia. E diz também no versículo 6 que vai ter uma espécie de inflação, ou seja, coisas sendo compradas a preços absurdos. Até que o quarto selo, ele vem falar, no versículo 8, que esse cavalo é amarelo. E esse cavalo, ele tem a morte e o inferno atrás dele. E esse cavalo foi dada autoridade para ele, para ferir a terra, para matar. E uma das formas é pelas pestilências, pelas doenças. Meus irmãos, esses selos, eles foram abertos por Jesus. E essas coisas acontecem desde sempre. Não é novo pestes como o coronavírus. Já teve a peste negra na Europa, que matou milhares de pessoas. São várias, por exemplo, a malária, ela mata na África muita gente. A dengue todo ano. Então Deus, ele quer aqui mostrar para nós que se a nossa esperança estiver na paz desse mundo,
se a nossa esperança estiver na economia, nas finanças deste mundo, se a nossa esperança estiver no nosso conforto e na nossa saúde, tudo isso é vão, é palha. Um pequeno vírus é capaz de matar um homem forte. Um pequeno vírus abala toda a economia do mundo e coloca todo mundo dentro de casa. Então, a confiança nossa tem que estar no Senhor. Nós temos que nos posicionar. Então, é Deus nos chamando para a gente decidir se a gente ama Ele de fato, ama a igreja, ama o Senhor, ou ama a confiança e o conforto que esse mundo nos dá. Porque Deus vai tirar todo o ídolo, toda a falsa confiança. Se a gente confia nas nossas finanças, se a gente está sossegado em casa com a nossa vida e não está nem preocupado em servir a Deus em primeiro lugar, se a gente só está preocupado com o nosso próprio umbigo, Deus vai tirar esses falsos ídolos do nosso coração. Deus vai tirar, vai abalar a economia, vai trazer pestes, sim. O povo de Deus também é atingido, o quinto selo mostra isso, por perseguições, para que nós nos levantemos. Interessante que desse coronavírus está dando mais alarde. Eu acho que um dos motivos é o que está no versículo 15. No capítulo 6 diz o seguinte: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Aqui mostra que os ricos, os grandes, os poderosos também serão atingidos. Diferentemente das outras doenças, das outras como malária, como dengue, atinge mais pessoas mais pobres. Mas o coronavírus não, está atingindo mais pessoas de classe média e alta que viajam para o exterior. E aqui diz que essas pessoas vão tentar se esconder e não acharão esconderijo. Não acharão. Deus vai abalar todo falso ídolo. E não adianta a gente tentar esconder. O nosso esconderijo é o Senhor Jesus. Se a gente estiver escondido nele, a gente está bem protegido. Mas se os ricos confiam em si, se confiam na sua saúde, na sua sabedoria, não tem como. E diz aqui, irmãos, que tudo isso é um prelúdio para o grande dia do juízo de Deus. É um prelúdio para o dia da ira de Deus. Versículo 17 fala o seguinte: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode se suster? Deus está então, o coronavírus é uma demonstração da misericórdia e do castigo vindouro de Deus. Castigo porque tudo isso acontece porque os homens são pecadores. Todos os dias os homens se rebelam contra Deus. Todos os dias os homens se viram contra Deus. Não dão glória a Deus que é devida ao seu nome. Então, Deus não é o culpado do mal. O homem é o culpado do mal. E o mal, como eu falei, é uma misericórdia de Deus para que nós possamos olhar para Ele. Para nós possamos ver aonde a gente está colocando a nossa esperança, a nossa vida. Porque um dia vai vir o castigo e a ira de Deus sobre todos os homens. Um dia será muito mais alarmante do que esses dias que nós estamos vivendo. Mas a nossa segurança, aquele que está em Cristo, aquele que está no Senhor, tem toda a segurança. Quero ler agora capítulo... Deixa eu achar aqui. Você está acompanhando comigo? Amém. Capítulo 14. Irmãos, o versículo 12 diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aquele que está seguro em Cristo, aquele que não coloca a sua esperança nas coisas deste mundo, que são facilmente abaláveis, aquele que deposita a sua fé em Jesus e guarda os mandamentos de Deus, esse está seguro. Você está seguro? Como eu falei, irmãos, é o momento de nós como igreja nos despertarmos para uma verdadeira vida cristã, para uma verdadeira adoração,
uma verdadeira comunhão, uma verdadeira evangelização, uma verdadeira busca ao Senhor. Jesus não pode ser o segundo, terceiro, quarto lugar na minha vida. Ele tem que ser a razão do nosso viver. Deus está nos dando a oportunidade de nos arrependermos. E Deus está dando a oportunidade para os ímpios de se voltarem para Ele. E, infelizmente, muitos, mesmo passando por esse susto, que nós oramos que seja apenas um susto e rápido, não vão se voltar para Deus. Haja vista, você conhece a história das pragas do Egito. O coração deles era endurecido, o coração de Faraó era duro. Deus mandava as pragas, todo mundo sofria, mas eles ainda não se voltaram contra Deus. Mas lembra então das pragas do Egito? Quem não sofreu a punição de Deus, que foi matar todo o primogênito? O povo de Deus, que tinha o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta. O povo de Deus que fez a refeição do cordeiro na noite anterior que Deus enviou o castigo nos egípcios. E nós sabemos que hoje na nova aliança, isso significa aqueles que têm fé em Jesus Cristo e guardam os mandamentos de Deus, como diz o capítulo 14, versículo 12. Aqueles que são batizados, aqueles que participam da ceia, que celebram a refeição do cordeiro, que têm a marca de Jesus da aliança na sua vida, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que buscam ao Senhor. Você está protegido, meu irmão. E você que não está andando de acordo com a palavra de Deus, arrependa-se e volte-se para o Senhor. Então, faça um compromisso verdadeiro com o Senhor. As suas coisas pessoais não podem ser mais importantes do que o Senhor. Você não pode depositar a sua esperança, a sua confiança, o seu conforto em coisas terrenas e passageiras. Porque só o Senhor Jesus é o verdadeiro refúgio. Arrependa-se, igreja, se desperte, irmãos. Quero ler mais um versículo no capítulo 14. Versículos 6 e 7 diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E esses selos, como eu falei, do capítulo 6, é uma demonstração da misericórdia de Deus, porque é como se fosse Deus chamando os pecadores ao arrependimento. É Deus, através da igreja que prega o evangelho, mostrando para as pessoas que esse mundo é vão, é passageiro, que esse mundo não dá esperança para ninguém. Então diz aqui que tem um anjo com o evangelho eterno para pregar, e ele prega para todas as pessoas, em cada nação, em cada língua, para cada povo, dizendo para que as pessoas temer a Deus e dar glória a Deus, porque Ele fez todas as coisas, porque o dia, a hora do juízo é chegada. Meus irmãos, nós não devemos temer alguma coisa que pode matar o nosso corpo. Nós devemos temer aquele que tem poder para lançar no inferno o nosso corpo e a nossa alma. Por isso, esses selos abertos, toda essa desestruturação do mundo, que sempre aconteceu e vai voltar a acontecer até a volta do Senhor Jesus, até o dia do juízo, é Deus dando uma oportunidade para a igreja se despertar e para que os ímpios se arrependam e deem glória a Deus, para que eles se convertam a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele vem um dia com poder e glória. E meus irmãos, para fechar, eu quero lembrá-los então de Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 nos mostra que o nosso Senhor nos comprou com seu sangue, nós somos propriedade dele. Ali nos mostra que o nosso Senhor controla todas as coisas. Mas há um chamado à nossa responsabilidade de amar o nosso Senhor em primeiro lugar, de aproveitar esse momento para pregar o Evangelho, para chamar as pessoas para que eles deem glória a Deus, porque a esperança deles é vazia. Não adianta agora a pessoa ter muito dinheiro e tentar se esconder. Não adianta agora a pessoa ter muita saúde e tentar se esconder. E que Deus nos poupe e nos livre. O Salmo 91, ele é um salmo para
os crentes. Ele é um salmo que mostra que nós não devemos temer a peste, porque o nosso Deus, Ele nos guarda de pé. E diz no versículo 8 do Salmo 91, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Aquele que é crente no Senhor Jesus se mantém de pé. Diz no versículo 5 que ele não se assusta do terror e ele não tem medo da peste que se propaga. Mas no versículo 8 diz que eles verão o castigo dos ímpios, daqueles que mesmo vendo todos os males não se arrependam. Esse é o momento então, irmãos, de unirmos a nossa fé para orarmos todos os dias e para fazermos uma análise da nossa vida, se da forma que nós vivemos é da forma que o nosso Senhor merece. Nos voltemos a Ele com choro, arrependimento, dando toda a glória ao nosso Senhor, que nos guarda de todo o mal. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, oro dando glória ao Senhor, porque tudo está nas suas mãos. O Senhor tem o controle de toda a terra, e que o Senhor tenha misericórdia do teu povo. Se é para passarmos alguma coisa, sabemos que o Senhor está conosco. Abençoe e livra nossas famílias do mal, e que nesse tempo muitas pessoas possam se voltar ao Senhor. Que seja mesmo um tempo que a misericórdia do Senhor e que esse evangelho pregado em toda a terra traga efeito, que as pessoas se voltem ao Senhor. Nós oramos pedindo a tua proteção e bênção para todos nós e os nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus te abençoe.